Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês, um vídeo curto a respeito de um tema bem interessante, bem complexo, mas que de uma maneira bem simples e descomplicada eu vou tentar explicar para vocês. Esse vídeo de hoje foi sugerido pela Bruna, minha irmã, que é uma pessoa apaixonada pela psicologia e pela psicanálise, apesar de não trabalhar com isso, ter uma outra formação e ter uma outra profissão. É muito bom sempre conversar com ela, a gente bate altos papos, a gente viaja muito a respeito da psicologia e da psicanálise, porque é um assunto que a gente gosta muito, né? A gente troca muitos livros, a gente troca muitos artigos e a gente também consegue conversar bastante sobre esse tema que é tão interessante, tão relevante no nosso dia a dia. E a Bruna, ela pediu para que eu falasse um pouquinho a respeito da psicopatia, que é um transtorno de personalidade que atinge na sua maioria os homens, e que eu vou basear a minha fala num livro espetacular da doutora Ana Beatriz, que é uma psiquiatra do Rio de Janeiro, que se chama Mentes Perigosas. Deixa eu focar aqui para vocês. Mentes Perigosas, o perigo mora ao lado. É da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, uma psiquiatra fantástica do Rio de Janeiro. Eu gosto muito do trabalho dela, ela tem diversos livros a respeito de bullying, de toque, de depressão, de ansiedade, de temas bem específicos da saúde mental. E eu gosto muito dos livros dela porque ela escreve de uma maneira muito simples. Ela escreve não apenas para a classe médica, mas ela escreve para a população. É claro que a gente encontra alguns termos técnicos nas obras dela, mas são livros totalmente entendíveis. Eu vou falar de alguns deles aqui nos próximos vídeos. E para quem tem curiosidade, para quem deseja saber melhor sobre esses transtornos de uma maneira simples, eu indico como leitura os livros dela, que são fantásticos. E falando um pouco sobre a psicopatia, o primeiro ponto, né? Por que os psicopatas são na sua maioria homens e não mulheres? Porque a psicopatia, a principal característica dela é a pessoa ser 100% racional, a pessoa não tem nada de emoção. Então todas as decisões que ela toma são baseadas na racionalidade. E a gente sabe, né, que por uma questão de gênero, os homens eles são mais racionais que as mulheres. As mulheres demandam muito mais emoção do que os homens. Então, por conta disso, os homens são, na maioria, aqueles que possuem esse transtorno de personalidade. O psicopata, ele é uma pessoa extremamente fria, ele é uma pessoa que não sente culpa, não sente remorso, ele é uma pessoa muito sedutora, uma pessoa muito manipuladora, e que nós não conseguimos identificar na sociedade quem é psicopata. Esses psicopatas eles só são identificados depois que eles são presos por algum crime que eles cometem, e a partir dessa prisão, né, dessa reclusão, desse afastamento da sociedade, é que tanto a perícia criminal quanto os profissionais aí da saúde mental conseguem avaliar a psique desse sujeito e diagnosticar com um quadro de psicopatia. Para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou dar alguns exemplos que a doutora Ana Beatriz dá no livro, de psicopatas que ficaram muito famosos porque cometeram crimes que repercutiram muito na imprensa nacional e internacional. Um caso de uma mulher psicopata é da Suzane Richthofen, que premeditou, planejou a morte dos pais, assassinou os pais de uma maneira muito fria, e logo em seguida ao assassinato saiu da casa dos pais, onde ela cometeu o crime, e foi para um motel com o então namorado. E perceptivelmente em nenhum dos depoimentos ela demonstrou culpa ou arrependimento pelo fato de ter assassinado os pais por um motivo torpe, né, que foi por uma questão financeira e porque eles eram contra o namoro dela com um rapaz que era usuário de drogas. Esse foi um caso muito famoso, né, talvez o caso mais famoso aqui no Brasil. Outro caso famoso também de psicopatia é o do Guilherme de Pádua, que era um ator e assassinou a Daniela Pérez, que é filha da autora Glória Pérez. E também ele assassinou ela de uma maneira muito cruel, né, com tesouradas, junto com a amante, e também por um motivo fútil, né, porque ela namorava um outro rapaz e ele tinha muitos ciúmes desse relacionamento dela. Então, essa possessividade, né, esse ciúme doentio, é uma característica também dos psicopatas, mas eles não demonstram isso. Por isso que a gente não consegue identificá-los no meio das pessoas com quem a gente vive, né, porque um ciumento, uma pessoa que tem obsessão pela outra, geralmente são pessoas emocionais e a gente consegue identificar essas pessoas aí nos nossos ambientes de convivência, mas o psicopata não, a gente não identifica porque ele não demonstra essas fraquezas, né? Ele não demonstra essas emoções. Então ele sempre está manipulando, sempre está persuadindo, sempre está arranjando e premeditando situações para que tudo saia da maneira como ele planeja. E mais um exemplo de psicopatia que também está aqui no livro da doutora Ana Beatriz é o Champinha, né? Aquele rapaz
Na época ele era jovem e ele assassinou brutalmente a Liana e o namorado dela, um casal de adolescentes namorados que saíram para fazer um acampamento, e ele manteve os dois em cárcere, abusou sexualmente da menina diversas vezes na presença do namorado, e no final de tudo isso ele matou os dois de maneira muito cruel. Então são alguns casos famosos aí da mídia que mostram, né, como os psicopatas eles cometem crimes e não sentem nem um pouco de culpa ou de remorso ou de arrependimento por essas atrocidades que eles cometem. A ciência diz que essas pessoas não têm a mínima possibilidade de tratamento porque é um transtorno que não tem cura. Não tem cura, não tem tratamento, não tem medicação, não tem nenhum tipo de intervenção que possa ser feito para que essa pessoa seja um ser humano que tenha emoção. Então, a conclusão que a gente chega é que essas pessoas elas têm que ser reclusas à sociedade para toda a vida, né? Então, aqui no Brasil a gente não tem pena de morte nem prisão perpétua, mas em outros países, aqueles que são considerados psicopatas, ou eles são condenados à morte, ou eles ficam em prisão perpétua, porque a ciência entende que são pessoas que não estão aptas a viver em sociedade, porque como eles não sentem culpa, eles vão sair da cadeia, eles vão cumprir a pena, sair da cadeia e voltar a cometer os mesmos crimes que eles cometeram antes, e grande parte desses psicopatas nunca são pegos. Né? Alguns, como eu citei aqui alguns exemplos, eles são pegos porque são crimes que repercutem muito na sociedade, mas a grande maioria dos psicopatas eles nunca são presos porque eles não apresentam emoção, então não tem como ter indícios de que aquela pessoa realmente cometeu algum tipo de crime. Então não adianta medicar, não adianta psicoterapia, não adianta nenhum tipo de intervenção ou tratamento, pelo menos até hoje ninguém descobriu nenhuma técnica, nenhum tratamento que possa atuar com essas pessoas, porque são pessoas que têm uma personalidade cuja emoção não faz parte das características. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Porque geralmente as vítimas desses psicopatas, tanto homens quanto mulheres, são pessoas fragilizadas, né? São mulheres extremamente carentes, são homens inseguros, são geralmente as vítimas que eles escolhem por serem pessoas mais fáceis de ludibriar. Então é um assunto muito complexo, muito polêmico, é um assunto que ainda é tabu para a gente discutir em sociedade, mas quem tiver curiosidade e quiser saber mais sobre isso, leia esse livro, que é de uma leitura muito fácil, é um livro que tem em todo o Brasil, dá para comprar pela internet, é um preço barato e é uma linguagem acessível para todos, tá? Espero ter esclarecido um pouquinho mais, não só para minha irmã, mas para todo mundo que curte aí os vídeos, que deseja entender um pouco mais da psicologia de maneira descomplicada, e continue deixando sugestões para que eu possa publicar os próximos vídeos falando sobre temas da psicologia que são relevantes para a sociedade, tá bom? Um beijo para vocês, obrigada pela participação e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!